De conversar com Felipe Killing, falando direto da Europa, falando Sheila. direto de Londres. Ah, desculpa, era a Sheila que ia chamar o Felipe Killing? Ué, Eu achei que a Sheila ia chama. colar no Killing com a Não. informação da Agatha, não é isso? Não, lembra quando eu tava nos States que o que era de eleição eu chamava, o que não era eu não chamava? Ah, não tinha entendido essa Por isso que eu parte. escrevi Sheila chama. Vai que é sua, Sheila! Se você tiver o assunto do Killing. Ah, vamos nessa. Ah, sim. Aqui do Rio de Janeiro, né, um dos assuntos, aliás, uma das dificuldades para chegada em acordo, em consenso e tal, é porque países emergentes, desenvolvidos, têm interesses diferentes e têm olhares diferentes para algumas questões, inclusive para as guerras, né? E essa é uma questão importante que certamente vai ser tratada hoje, ao longo do dia, aqui no G20, no Rio de Janeiro, porque hoje a temática é governança global, revisão de instituições, revisão do papel da ONU, revisão do Conselho de Segurança da ONU, então certamente as guerras estarão em pauta. E aí o Felipe Killing hoje vai falar sobre a Rússia. Enquanto a Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia, Joe Biden liberou o uso de mísseis de longo alcance por parte dos ucranianos, assunto que certamente vai ser tratado por aqui. Vamos lembrar a ausência notável e notada de Vladimir Putin nesse G20. Bom dia para você, Killing. Tudo bom, Sheila? Bom dia a você, Megali, Carly, a todos que nos acompanham. Esse é um capítulo muito preocupante dessa guerra, né? Então, certamente, essas reuniões do G20 vão falar sobre isso, né? O Vladimir Putin não viajou ao Rio de Janeiro, mas o Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, homem de muito poder e de muita confiança de Putin, está no Brasil e vem no momento em que o Biden libera esse uso de mísseis de longo alcance que o Putin sempre disse que não iria tolerar, que é uma linha vermelha que a Rússia não iria permitir, que se a OTAN fizesse isso, iria declarar a OTAN como alguém que está se envolvendo diretamente nessa guerra, portanto, iria ser um alvo legítimo. Diversos políticos aliados de Vladimir Putin já se manifestaram, falaram em uma escalada preocupante, voltaram a falar no risco de uma terceira guerra mundial. O filho de Donald Trump também se manifestou nas redes sociais, falando que essa atual administração dos Estados Unidos está querendo uma terceira guerra mundial. E a imprensa europeia já fala que britânicos e franceses seguiram os passos dos Estados Unidos e também liberaram o exército ucraniano a usar mísseis de longo alcance fornecidos por esses países. O Volodymyr Zelensky, por muito tempo, fez lobby para que o exército do seu país pudesse utilizar esses mísseis, chegou a falar que estava lutando com as mãos atadas. Agora, mísseis fornecidos pelo Ocidente poderão matar soldados russos em território russo. Isso vem no momento em que a Rússia realizou um ataque aéreo muito forte contra a Ucrânia, um dos maiores desde o início da guerra, com mais de 120 mísseis, 90 drones. Infelizmente, pelo menos 10 pessoas perderam a vida, mas, sobretudo, a infraestrutura ucraniana foi destruída, cidades com apagões e, claro, num momento em que o inverno bate à porta. Hoje, em Kiev, por exemplo, a máxima vai ser de 5 graus, a mínima de 1, e os ucranianos precisam da eletricidade para poderem se aquecer. Essa já foi uma estratégia da Rússia no inverno passado, e na visão de muitos, Vladimir Putin está acelerando esses ataques contra a Ucrânia, e o exército russo está conseguindo conquistar muitos territórios para que, quando Donald Trump assumir a Casa Branca, a Rússia possa sentar na mesa de negociações com a Ucrânia numa posição mais favorável. Agora resta saber como será a resposta russa e também como serão esses ataques com mísseis de longo alcance. É claro, a Rússia já várias vezes falou que poderia usar armas nucleares, já falou várias vezes da ameaça de uma terceira guerra mundial, mas é claro que é uma escalada muito preocupante, levando em conta que Vladimir Putin já disse algumas vezes que não iria tolerar esses mísseis sendo utilizados contra o seu país. O presidente Lula já falou que esse conflito não será discutido aqui no G20. Será, mas falou sim que durante essas reuniões haverá uma cobrança mais firme por parte do papel da ONU, para que a ONU tenha um papel mais atuante nesse conflito. A conferir, porque essa discussão sobre o papel da ONU, ela já é antiga e até hoje não houve efetivamente nada concreto que fizesse com que a ONU tivesse um papel mais efetivo em conflitos desse tipo, né? A conferir.